Glória a Deus, a paz, Igreja do Senhor. Aqui estou eu novamente para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, para junto com vocês, a cada dia aprender mais acerca da palavra de Deus. É muito importante, meus irmãos, nós aprender cada vez mais e mais, porque a igreja, ela corre risco, meus amados irmãos, de se mancharem com o mundo. Meus irmãos, a salvação é individual. É individual, meus irmãos. Nós precisamos ser submissos aos nossos senhores aqui na terra, mas, presta atenção, meus irmãos, mas se os nossos senhores não mostrar para nós, não ensinar nós coisas que agradam a Deus, se eles ordenarem para nós coisas que não agradam a Deus, nós não somos obrigados a obedecê-los. Veja na palavra, meus irmãos de Deus, que Daniel não obedeceu a ordenança do teu Senhor, a saber, aquele rei. Mesaque, Sadraque e Abednego não obedeceram ali ao teu Senhor. Meus irmãos, que era aquele rei afamado, onde as pessoas se dobravam perante ele. Meus irmãos, aquele rei que era como Deus para aquele povo, eles se dobravam, adoravam a imagem, a estátua, daquele rei. Veja que esses 4 homens eram fiéis a Deus, mas não obedeceram, ali aquele rei, porque aquele rei ali queria tirar eles da presença de Deus, meus irmãos. Eu deixei, meus irmãos, uma palavra para vocês acompanharem comigo aí. Acompanhe essa setinha que eu marquei com uma caneta preta aí, meus irmãos, tinta preta. Aí no versículo 16, Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Deixei marcado aí para meus irmãos estudar comigo, meus irmãos, neste momento abençoado. Eu me sinto como se estivesse junto com vocês, meus irmãos. Vamos ler aí o versículo 16, Apocalipse, meus irmãos, capítulo 16. Olha que está escrito aí, meus irmãos: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Meus irmãos, sabem com quem o Senhor estava falando aqui nesta carta? Estava falando com o anjo da igreja de Pérgamo. Quem era este anjo da igreja de Pérgamo, meus irmãos? Era o pastor daquela igreja. Era o líder daquela igreja, meus irmãos. Aquele líder não estava vigiando. Ele tinha se esquecido do primeiro amor. Meus irmãos, quantos líderes, quantos homens responsáveis pelo povo, meus irmãos, eles estão com decadência espiritual, e o povo que está ali cultuando com eles, meus irmãos, começa a se espelhar neles, meus irmãos, a imitar os exemplos deles, acreditando em tudo que eles falam, meus irmãos. Meus irmãos, existem muitos líderes, anjos de igreja, que estão enganando um povo, meus irmãos. Estão levando um povo espiritualmente para baixo. Meus irmãos, colocando este povo em risco de ficar para trás no dia do arrebatamento. Meus irmãos, está escrito esse versículo 16, é necessário ler devagar e meditar, meus irmãos. Não é só ler não, ler devagar e meditar. Você vai aprender comigo em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma coisa nesta tarde aí dentro deste versículo. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar. Olha o que está escrito aí neste versículo, meu irmão. Olha o que está escrito aí:
Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Esta parte do versículo 16 está falando com apenas uma pessoa. Está falando apenas com uma pessoa. Com quem? Com o anjo da igreja. Está falando com o pastor, ali, meus irmãos, da igreja de Pérgamo. É a terceira carta à igreja de Pérgamo. Está falando apenas com uma pessoa, meus irmãos, aqui na parte A do versículo 16. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti. Louvado seja Deus. Mas as outras pessoas, meus irmãos, que estavam ali com ele, cultuando, como que fica a situação delas? Ora, é fácil de se entender. Aquelas que não estão guardando no coração tudo que ele ensina, mas guardando somente, aleluia, as palavras boas, o que vem de Deus eles guardam, mas o resto eles jogam fora. Estes aí são bem-aventurados, vão ser salvos, estão agradando a Deus. Está ali com o líder que se afastou do primeiro amor, onde Deus pede para ele se arrepender aqui. Eles estão ali, mas olhando para Jesus. Agora, o perigo, meus irmãos, é de você estar junto com pessoas assim e achar que elas estão usadas por Deus, sendo usadas por Deus. Tudo que elas falam é de Deus. Você estaria acompanhando ela, está se espelhando naquela pessoa. Vigiai, meus irmãos, vigia, aí está o perigo. Então no capítulo 16, aleluia, na parte A do versículo, o Senhor fala com uma pessoa. Com quem? O anjo da igreja, o pastor daquela igreja. Mas veja bem, os demais que estavam com ele ali, meus irmãos, presta atenção no versículo aqui nesta tarde. Continuamos lendo aqui, amém? Aleluia. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti. Então está falando só com o anjo da igreja. Aí continua dizendo aqui no versículo 16: e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E contra eles. Agora, não deixou de falar só com uma pessoa daquela igreja de Sardes, mas agora estava falando com mais pessoas ali. Porque agora nós vemos aqui, meus irmãos, e contra eles. Quem são eles? Aqueles que estão imitando as más obras daquele anjo, daquele pastor daquela igreja. Que estão ali seguindo os exemplos dele. Está vendo, irmãos, o perigo da igreja hoje? Por isso, meus irmãos, que sempre eu ensino os irmãos do meu ministério, sempre eu incentivo eles a ler a Bíblia Sagrada, porque eles vão ouvir muitas mensagens, e a minoria é mensagem de Deus. Então, meus irmãos, leiam a Bíblia. Olha aí este versículo 16, começa falando com uma pessoa que é o pastor da igreja de Sardes, mas também fala com eles, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Meus irmãos, horrenda coisa é o homem cair nas mãos do Deus vivo. Vamos vigiar, meus irmãos, vamos acordar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus se oporá, meus irmãos, a qualquer pessoa que na sua igreja favorecer uma atitude tolerante para com o pecado. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. No versículo 15, meus irmãos, depois você lê aí, depois de você assistir o vídeo, no versículo 15 está escrito: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, a qual eu aborreço. Está aí no versículo 15, louvado seja Deus, aleluia. Oh, meus amados irmãos, é sério, vamos acordar, meus irmãos. Há muitos espíritos de engano na terra. Existem os santos que ensinam a verdade, mas existem os profanos que estão levando a igreja a se perder, meus irmãos. Vamos tomar muito cuidado. Aí neste capítulo, meus irmãos, que é o 2, versículo 16 de Apocalipse, meus irmãos, o Senhor promete que batalhará contra os crentes mundanos.
caso não se arrependam. É Bíblia, meus irmãos. Veja este versículo 16, que está ali comprometido o pastor da igreja de Sardes, mas também os irmãos que estavam ali cultuando com ele. Vamos tomar cuidado, meus amados, meus queridos irmãos. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. Presta atenção, meus irmãos. A salvação é individual. É individual. Se de repente o teu pastor não prega a doutrina, você sabe que tem que andar na doutrina. Se o teu pastor não fala contra o pecado, você sabe que tem que falar contra o pecado. Leia a Bíblia. Guarda no coração algumas coisinhas que ele falar que for verdade, mas o que não for, ignore. Ignore. Porque se ele te ensina uma coisa antibíblica e você obedece, você está desobedecendo a Deus, meu irmão. Está obedecendo mais ao homem do que a Deus. Então não obedeça. Não obedeça, e o nome do Senhor será glorificado. Obedeça a Deus. O apóstolo Pedro disse para os homens se examinar: examine a vós mesmo, se está certo nós amar mais a Deus do que os homens. Meus irmãos, nós precisamos amar acima de tudo o nosso Deus. Meus irmãos, a salvação é individual. Aquele anjo tinha se afastado do primeiro amor. O Senhor fala assim: arrependa-te. Meus irmãos, mas junto com aquele homem na igreja de Sardes, junto com aquele anjo na igreja de Sardes, tinham umas pessoas que liam a Bíblia, tinham umas pessoas que adoravam a Deus de corpo, alma e espírito. Eles não eram bobo, tinham a mente de Cristo, estavam ali fazendo a diferença, meus irmãos. Quer que eu aponte para você? Você quer que eu te confirme dentro da Bíblia? Leia comigo. Aleluia. Aí em seguida, no versículo 17, é Bíblia, meus irmãos. Olha aí o versículo 17. Nós estamos aqui estudando, irmãos, que coisa linda. Estamos aqui aprendendo do Espírito Santo. Olha aí o versículo 17. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 17. Olha só, irmão, que coisa linda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer da árvore, de comer do maná, aleluia, escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Oh, meus amados irmãos, Jesus é fiel, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus, aleluia. Nós estamos falando nesta noite, meus amados irmãos, aleluia, sobre a igreja de Pérgamo, aleluia, glória a Jesus. Mas, meus amados irmãos, quando você vê Deus falando com a igreja de Pérgamo, louvado seja Deus, meus amados irmãos, você vai entender, você vai compreender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, a igreja de Sardes, aleluia, que já fica lá no capítulo 3, meus amados irmãos, igreja do Senhor, vocês vão ver que ali tinha um povo diferente, assim como a igreja de Pérgamo, aleluia, lá na igreja de Sardes tinha um povo diferente. Meus irmãos, elas não comem tudo que os homens dão, não, meus irmãos. Elas sabem separar comida boa, e esta comida boa é a palavra de Deus, meus irmãos. Há muitos alimentos estragados, há muita mentira, e meus irmãos, há muitas pessoas ingerindo. Louvado seja Deus. Irmãos, a salvação é individual. A salvação é individual. Olha o que fala lá, meus irmãos, no capítulo 3, a respeito da igreja de Sardes. Louvado seja Deus. No versículo 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andaram de brancos, porquanto são dignas disso. Já no capítulo 3, meus irmãos, em relação à igreja de Sardes, meus amados, ali não eram todos fiéis, mas ali tinha um grupo que era fiel. E assim a mesma coisa, meus amados irmãos, é a igreja de Pérgamo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, não é só o anjo da igreja que vai sofrer as consequências, mas aqueles que acreditam nele, que não tem discernimento entre o santo e o profano. Então,
Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos nesta tarde recapitular mais uma vez o versículo 16 para a inteireza do teu coração. Vamos ler o versículo 16 e eu finalizo. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Ele fala apenas com uma pessoa, o anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja de Pérgamo. Aí, meus irmãos, continua dizendo, e contra eles, ou seja, contra os demais que estavam ali, cultuando, batalharei com a espada da minha boca. Está entendendo, irmãos? O perigo que corre um povo quando eles dão ouvido a todos os ministros, está escrito na Bíblia Sagrada, examinai-vos os espíritos, se são de Deus ou não. Então, nem todo espírito que fala nas congregações, meus irmãos, nas pequenas e grandes congregações, sedes, nem todos os espíritos são de Deus. Está entendendo, irmãos? Vamos vigiar, vamos orar, vamos ler a Bíblia, para a gente não ser enganado. Fica, meus irmãos, esta palavra para o teu eleve espiritual. Aleluia, eu tenho certeza que nesta noite, junto comigo, aleluia, através da pessoa do Espírito Santo, a gente aprendeu, aleluia, mais uma verdade dentro deste capítulo 16. Deus abençoe a todos, eu espero, meus irmãos, no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e tenham uma boa tarde e, enfim, meus irmãos, um feliz ano novo aí. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo.